Bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria estarmos juntos e sempre lembrando, quando iniciamos este encontro, né, que é o tempo que nós nos dedicávamos para estar em Arautos. Eu e muitos dos que aqui se conectam todas as quartas-feiras. E esse é um tema que eu vi junto com a Michele, né, a importância de falarmos do amor. Então, dentro desse trabalho da busca da essência e dos vazios, esse é um tema que hoje, né, também baseado, inspirado pelo livro Coração de Diamante, mas nós vamos falar da falta do amor, aquele sentimento que falta para o amor. Como é isso? Como se faz isso? Bom, a falta de amor, se a gente for olhar para as causas, nós vamos encontrar muitas. Você pode sentir que, isso eu já trago, mesmo que às vezes na família, as pessoas dizem, não, mas a sua mãe era amorosa, seu pai, mas você, pode ser que você já traz isso, esse vazio na alma do amor. Mas pode ser que as causas tenham sido mesmo nesta vida. Então, por exemplo, uma ausência, né? A mãe faleceu no parto, faleceu muito cedo, ou o pai, ou então eles eram muito ocupados, trabalhavam muito, e você não sentia esse amor. Quando não se sente esse amor, qual que é a consequência? A consequência, né, é que a autoestima ela fica diminuída, aí vem o sentimento de falta. Me falta autoestima, me falta, né, esse sentimento de amor. Aí, pode ser que falte também o alto valor, como consequência. O que acontece por essa visão, né, da essência é onde o amor deveria estar e se desenvolver, o que tem no lugar? Passa a ficar um vazio, um buraco, não existe. E como consequência, o que nós fazemos? Fazendo um link com o finzinho do encontro anterior. O que nós fazemos quando esse vazio desse amor, essa falta desse amor, né? O que acontece onde devia estar esse amor? O que nós fazemos? Nós, sentindo essa falta, vamos procurar fora. Queremos que alguém nos ame, para que esse vazio seja preenchido com amor. Ou então que a profissão nos dê. Então, queremos que venha de fora. Muito bem. Quando acontece isso, né, o que acaba acontecendo? Qual que é a maneira, então, já que nós falamos da falta de amor para o amor? Como é que nós voltamos? Já vamos falar um pouquinho disso. Também fazendo a ponte da semana passada. A maneira de voltar, né, para sentir esse amor é voltar para dentro. Como é que nós fazemos isso? Primeiro, dedicando um tempo e um espaço para você olhar para esse amor, para prestar atenção, inclusive prestar atenção na região cardíaca, na região do coração. Quando você fecha os olhos e o fato de levar sua atenção para essa região, você pode até colocar as mãos no seu cardíaco, dedica um tempo e um espaço para dar atenção para o amor, para o seu cardíaco, né? E também você percebe quando faz isso, já existe que não é desse livro, uma pesquisa, né? Que quando você coloca atenção por 2 minutos, olha que pouco tempo, quando você coloca a sua atenção nessa região do coração, acontece uma conexão entre os neurônios do coração, que existem, é uma pequena rede neuronal, mas existe, uma conexão entre o coração e o cérebro, neurônios do cérebro com neurônios do coração. 2 minutos. Por isso que às vezes a pessoa fala, ouça a voz do coração, tem músicas que falam disso, existem exercícios, né? Quando você pergunta para o seu coração, às vezes você está numa dúvida, a cabeça para um lado, o coração parou, é um tempo. Conversa com o seu coração, pergunta para o seu coração, né? Muito bem, isso é o que da semana passada, fazendo aqui uma conexão com a de hoje. Vamos aprofundar num ponto. Por exemplo, se você tem uma crença, a crença que, olha, sabe a minha dificuldade? Minha dificuldade é o seguinte, se eu tivesse mais dinheiro, eu resolvia um monte de conflitos. Mas se eu fosse mais bonita? Então, eu já resolvi um monte de questões na minha vida.
E se eu tivesse um filho, uma filha? Ah, isso resolvia uma série de questões, né? Ah, se eu tivesse um carro, uma casa, um trabalho melhor, ah, se eu viajasse mais. Ah, bom, se as crenças são apoiadas no que vem de fora, os vazios eles só vão ser preenchidos por um tempo e depois volta a insatisfação. Vocês conhecem pessoas que falam, essa pessoa é tão insatisfeita, ela coloca, e às vezes a pessoa, e ela não sabe disso, né? Porque ela coloca, ah, quando eu for promovida, aí a pessoa é promovida e aquela satisfação, ou não vem, ou vem um pouquinho, mês seguinte já está insatisfeita outra vez. Ou consegue mais coisas materiais e passa um tempo e está insatisfeito outra vez. Então, por quê? Quando a crença está e as coisas de fora preenchem de dentro, a satisfação fica por um tempo e não. Qual que é a proposta aqui? Que é do amor, né? Da falta de amor para o amor. Se eu tenho uma crença que as dificuldades elas vêm de dentro de mim, quer dizer, eu escolho passar por desafios. E pode ser que a questão do amor é um desafio para mim nessa vida. Bom, se a minha crença é que os meus desafios, as minhas dificuldades, elas vêm de dentro, a solução também. A satisfação que eu vou sentir também, não é? Porque lembra que a gente falou, uma pessoa, por exemplo, eu falei semana passada da bondade, né? Uma coisa é a bondade é da essência humana, quando desenvolvida. Mas a pessoa que é, aspas, boazinha, faz, né, a máscara da boazinha, isso não é bondade. Falando do amor, amor e compaixão, já viram pessoas que elas são muito sentimentalistas? Tudo, nossa, a pessoa é tão... Isso não é da essência. É uma substituição. E a pessoa faz por mal? Não. Ela faz isso conscientemente? Também não. Mas lembra que o que vem da essência, muitas vezes, tem bloqueios, dificuldades, uma série de coisas, e nós substituímos a pérola verdadeira pela pérola falsa, a personalidade. Então, muitas vezes, aquela pessoa que é muito sentimentalista, ela chora por tudo, né? Os antigos chamavam de manteiga derretida, ou então a pessoa que faz tempestades em copo d'água, a pessoa que é muito sentimentalista, ela já está dando uma dica que qual é o vazio dela? O que ela sente? Falta de amor. E aí a nossa compaixão por essa pessoa fica mais fácil, a compreensão em relação a essa pessoa também fica mais fácil. Agora, quando nós sentimos bem-estar, quando nós sentimos um alívio quando nos conectamos, né, com nós mesmos, com o coração, com o amor, uma alegria, uma satisfação. Quando você sentir isso, faz uma coisa, cultiva isso. Dedique mais tempo para isso. Né? Quando você sentir amor, você continua a desenvolver. Né? Você pode até fazer uma lista. Né? Eu me sinto mais amorosa, eu sinto esse amor dentro de mim quando porque é de dentro. Então você passa a fazer mais coisas de dentro de você para desenvolver. É como uma planta. Né? Nós temos na lei de amor, do Evangelho, que diz o quê? No início somos instinto. Mais amadurecidos aparecem as sensações. Evoluímos um pouco mais, aparecem os sentimentos. E o mais nobre conhecido até agora é o amor. Então, o amor se desenvolve como uma planta. Né? Você tem ali a, vamos dizer, a semente, que é essa semente que é a essência, e dali se desenvolve e brota. Então, nós temos também nessa essência. E quando você percebeu que você de dentro de você, você sente esse amor, desenvolve isso. Né? Você passa a fazer de dentro para fora mais isso. Né? Então, quando a gente, por exemplo, volta para a falta de amor, vamos voltar, falta de amor para o amor, já que esse é o nosso exemplo de hoje. Nós podemos vivenciar sem tentar preencher com qualquer outra coisa. Então, eu estou sentindo falta de amor. O que eu faço? Em vez de tentar preencher de fora para dentro, eu fico quieta, vou para o coração e vou vivenciar. Né? Aí você faz o que? A única coisa a fazer, se segurar um pouquinho, de não querer de ir para fora e querer trazer algo para dentro. Ah, vou assistir um filme de fora. Ah, eu vou comer uma caixa de chocolate, vou comer. É de fora. Ah, eu vou pedir cola, eu preciso de cola. Se você conseguir ficar com você e vivenciar, revivenciar, né? Em vez de tentar preencher, já é o primeiro passo.
já é o primeiro passo. Então, quando nós podemos até tentar, nós podemos tentar preencher essa falta que a gente sente pela perda desse amor, né? Por exemplo, nós vamos pegar pai e mãe, que eu acho que aí, né, se você é homem ou mulher, tanto faz, então, agora nós podemos tentar preencher essa falta de amor do nosso pai ou da nossa mãe com o quê? Com amor de um outro homem ou de uma outra mulher. Então, se eu tive, por exemplo, eu sinto essa falta de amor do meu pai, ou eu vou buscar. Por isso que na constelação não tem uma frase que diz, quando o pai está representando, o pai diz para a filha, não precisa me procurar em outros homens. Eu fui o pai possível para você. Olha que legal. São falas de solução para esse vazio. Ou se eu sentir falta do amor da minha mãe, eu posso tentar preencher com uma chefe, uma amiga mais velha. Eu posso tentar preencher. Tá? Mas o que a gente quer na realidade mesmo, de verdade? O que a gente quer? A gente quer sentir o nosso próprio amor. Por isso que é da falta de amor para o amor próprio, para o nosso próprio amor, para a realidade do nosso amor dentro de nós. Porque quando vem de fora, se você é homem procurando o amor, né, que faltou, que você sentiu que faltou da sua mãe, buscando em outra mulher, se você é uma mulher, como eu dei o meu exemplo, né, de pai ou de mãe, quando você vai buscar fora, a gente acaba se sentindo insatisfeito. Então aí vem essa insatisfação. Se eu busco num homem o meu pai, por um tempo isso pode até preencher, eu posso até tentar, mas vai chegar uma hora do que vem a insatisfação. Por quê? Porque o amor que nós recebemos, ele é um substituto desse amor de pai ou de mãe. E aí, de novo, o que é falso não é verdadeiro. Legal? E quando nós vamos fundo nesse sentimento de falta, o que nós vamos encontrar? O nosso amor por nós mesmos. E o amor que é a vida. Se nós estamos vivos, a vida que passa pelas nossas veias, pelas nossas células, né? Então, agora, nós sabemos que podemos ter o nosso próprio amor. Fazendo o quê? Lembra o movimento? Primeiro, nós permitimos reviver essas faltas. Nós vamos lá atrás nesse vazio, em vez de ficar tentando preencher com qualquer coisa. Eu já falei, quando é amor, é doce. Quando é amor, é doce. A gente não fala que o amor é doce? Né? Então, você vai atrás de brigadeiro, vai atrás e aí um bombom só não resolve, porque é uma caixa. Aí, então, quando a gente se permite reviver essa falta de amor, esse vazio, em vez de tentar preencher com coisas, comida ou outras pessoas, não é? Nós já sabemos que não basta, e vamos fundo nisso, não adianta ficar só nisso. Como nós falamos, algumas terapias elas ficam nesse ponto. Nós fazemos o quê? Nós vamos recuperar, nós vamos lá no fundo e recuperamos o nosso amor perdido. E essa presença desse amor, aí sim, lembra que o amor ele vem preenchendo de dentro para fora? Aí o amor preenche de dentro para fora. Né? E você sente isso. Hoje nós estamos falando de amor aqui, que essa é a ideia. Né? Mas pode ser qualquer sentimento, qualquer pensamento. Né? Se nós lembramos que perdemos, né, nós podemos ter de volta. Então, a confiança, por exemplo. Né? Eu perdi a confiança. Opa! Lembra que se você sente que perdeu, se você pensa e começa a colocar a culpa fora, já sei porque eu perdi minha confiança. Também, né? E aí você vai dando justificativas e você vai colocando a culpa fora de você. É um caminho, só que é um caminho mais longo, é um caminho mais complicado e mais doloroso. É mais fácil, né, se colocar como protagonista. Espera aí, eu tenho esse desafio é dentro de mim. Confiança é de dentro, é confiar em mim, confiar na vida, eu comigo. Sou eu comigo nessa história. Né? Quando fazemos isso, por isso que hoje falamos do amor, mas podemos falar, eu sabia que eu perdi a vontade. Opa, a vontade também é de dentro. Eu sinto que eu perdi a alegria de viver. Opa, a alegria também. São desafios, né? São conflitos internos. E essa aqui é, né, a grande beleza é que, se eles são internos, é dentro e é
você com você, sou eu comigo. Isso é libertador. É libertador, não é? Então, falando de amor, mas de qualquer outro sentimento ou pensamento, temos aqui pergunta, já quiser abrir, eu posso depois retomar daqui para frente. O que é, Michele? Só um comentário que a Lilian fez no Facebook, ela falou, nossa, tá falando para mim. Falou que o brigadeiro é a perdição dela também. É que sabe o que é bonita nessa abordagem, né, do diamante? É que, assim, os temas são sempre os mesmos. É que quando nós emocionalmente, né, somos crianças, fisicamente, emocionalmente, quando é uma criança, você até entende que a criança espera que isso venha de fora. Vocês já perceberam? E agora eu vou falar um pouco, né, desse ponto. Quando um bebê, você sente que ele é amado pelo que ele é, né? Os pais ficam felizes porque a criança chegou. É diferente, vocês também conhecem pais que, essa criança veio para um vazio que o casal estava sentindo, essa criança veio preencher algo neste lar. Só de você ouvir, você já percebe se a criança é amada pelo que ela é, né, por ela ter vindo, ou se ela veio para preencher um vazio. Ela veio porque, sei lá, de repente o casal, e ainda às vezes para piorar, né? Não é nem para preencher o vazio, às vezes o casal não está bem. E a criança vem porque o casal não está bem, ele vem para harmonizar um relacionamento. Olha o peso. Então, quando a criança chega, os pais, ai, que alívio, agora nossos problemas de relacionamento acabaram porque o filho chegou. Né? Ou como eu lembro de um rapaz que ele era o terceiro. Então, é assim, o primeiro tinha sido um filho, a segunda uma filha e ele era o terceiro. E ele sempre ouviu, sabe o que? Ele ouvia assim, nós planejamos você, por quê? O primeiro filho, o filho mais velho, ele vai para o mundo, vai ter família, vai. A segunda filha, ela vai para a vida também. E quem vai cuidar de nós na velhice? Então, esse filho, ele foi, ele já veio. Então, ele era amado pelo que ele era? Não, mas é pelo que ele ia proporcionar na velhice dos pais. Agora, quando ele veio para o Instituto Evoluir, ele já tinha 40 e poucos anos, ele era extremamente bem-sucedido. Aí vai lembrando aqui do que nós vimos hoje. Né? Ele sentiu o amor verdadeiro dos pais? Não. Então, ele fez várias faculdades, ele era muito bem-sucedido, ele já tinha dado apartamento para os pais, comprado coisas para os pais, tudo era para os pais. Ele morava com quem? Com os pais. Né? Porque antes de ser concebido, ele já veio né, com esse... assim, né, com essa dedicação aos pais. Então, olha como é importante quando você busca e faz esse movimento, né, de ir lá no fundo, se você sente essa falta. Então, o que eu acho bonito dessa maneira de olhar é essa. Nós podemos, né, com carinho, com paixão, com calma, tranquilidade, é o que eu sempre digo, para a substituição, nós já preenchemos, assim, então, primeira coisa, quando ela falou, você falou para mim, que bom, porque eu falei para mim também, né, meus ouvidos são os primeiros que ouvem o que eu falo. Então, primeira coisa, todos nós temos esses vazios e todos nós já fizemos isso N vezes, de preencher esses vazios com coisas, né? Tem pessoas que falam, quando eu fico triste, eu vou comprar, eu me compro uma coisa. Quando eu estou... Então, você já se ouviu, você se conhece, por isso que esse movimento para dentro, né, ele é infalível, ele é maravilhoso de se fazer. E tendo autocompreensão e autocompaixão, é bem mais suave. Tá travando para vocês, pessoal? Ou é só para mim? Tá travando? Sim. Delmar, a gente perdeu você aqui. Tá travando e bastante. Uhum. Conexão. Vamos ver se ela se volta.
Delma, acho que ela caiu. Voltei já, estou Voltou. aqui. Opa! Voltou? Muito bem, deixa eu voltar também aqui, senão vocês ficam me vendo em outra posição. Melhorou? Posso seguir? Posso seguir. Pode. Posso, então vamos lá. Se nós lembrarmos, então, daquilo que perdemos, de qualquer das qualidades, nós podemos ter de volta, nós podemos recuperar tudo o que nós perdemos. Né? Então, por isso que não precisa, primeiro, ter pressa. Segundo, se afligir. Não precisa ficar aflita ou aflito, entendeu? Ai, porque o que acontece também, quando nós somos crianças e perdemos coisas, dependendo da tua cultura, formação em família, é um pânico, né? Quando você perde um documento, perde a carteira, você perde, sei lá, aí você fica... depende. Algumas famílias colocam muita ênfase no que está perdido. Né? Muito pânico, muito conflito. Outros não, já encaram... Outros colocam a crença, né? Dá 3 pulinhos, passam longuinho. Então, você vai vendo como é que foi a história das perdas na sua vida também, né? Tá? E aqui também. Então, outra coisa que essa visão é muito, muito boa, ao meu olhar, que é assim, você não precisa atacar as resistências. Então, por exemplo, semana passada e retrasada, esse é o nosso 6º encontro desse tema, algumas pessoas falaram, poxa, eu fui até um determinado ponto, eu chorei, eu senti um alívio, mas eu senti que ali na semana seguinte parece que veio uma lição semelhante, até que eu falei que ela foi mais ou menos semelhante, porque você escreveu, você já estava em casa, não estava no parque, enfim. É importante anotar as nuances, as diferenças de aprofundar, né? Então, não é exatamente igual. E o que é importante aqui? Você não precisa atacar. Então, se veio uma resistência, calma, você não precisa bater de frente. Você também não precisa... você pode, inclusive, passear, sabe? Às vezes, também, contornar. Né? Porque vai chegar uma hora que você vai fluir de uma maneira mais tranquila. Tá? Então, atacar, contornar, ficar brigando, acaba ficando também, como eu falei antes, mais demorado. Batendo aí de frente. O que diz aqui, Miriam? Lê para mim, Michele, por favor. A Miriam, ela pergunta se a cura é buscar na infância os conflitos. Nós sabemos, né, Miriam, aqui a gente pode falar isso tranquilamente, que muitas vezes esses vazios, esses conflitos, eles já vêm de outras. Quando nós falamos da infância, é que algumas dessas questões que são vitais do nosso desenvolvimento já aparecem na infância. Já aparecem na infância. Então, por que a gente vai para a infância? Porque na infância nós já temos sabe a raiz? É aquela raizinha que você já começa a colocar. E a raiz do quê? De novo, por essa ótica, é o que te faltou na infância. Essa é a pista. Tá? Agora, eu, por exemplo, acredito que quando já aparece na infância, aqui só nós já trazemos, não é de agora, né? Porque nós somos viajores aí do tempo. Nós acreditamos em outras existências. Então, nós já trazemos dificuldades anteriores. Só que na infância, então, por exemplo, se o amor, que hoje é a questão, né, da falta de amor para o amor, como é que nós desenvolvemos em nós? Porque senão o que acaba acontecendo é que o risco, né, de não fazermos esse movimento é nos queixarmos dos outros. Então, puxa, sabe aquela música, ninguém me ama, ninguém me quer? Então, aí vira música, e assim, eu fico esperando que esse amor venha de fora. E, como nós já dissemos, mesmo que venha, ele satisfaz um pedaço, mas ele parece que não planifica, porque o grande aprendizado o que me faltou eu vou buscar dentro de mim. E ele fala uma coisa interessante, né, que assim, que me chamou a atenção, é que, de novo, estamos falando do amor aqui, mas nós precisamos resgatar mais qualidade. O amor sozinho, por exemplo, imagina assim, o amor sem força, sem a vontade. O amor sem vontade, você fica meio assim acomodado, é uma coisa
né? Agora, a vontade sem amor, ixi, sabe aquela pessoa que, nossa, essa pessoa é um trator, essa pessoa é um caminhão, ela passa por cima, é um trator que passa por cima do sentimento de todo mundo. Opa, por quê? A pessoa tem uma vontade forte, ela tem força, só que aí ela não tem o amor. Então, amor, vontade, alegria, por exemplo. A pessoa pode ser amorosa, mas a alegria é importante que caminhe junto. Então, você vê, né, que o amor por si era, né, que essa é um outro ponto importante, né, de ressaltar e de trazer, que uma qualidade por si, né, não vai, né, mandurinha não faz verão. Se o mandurinha não faz verão, só o amor também não vai fazer o verão. Quer dizer, ele não vai trazer uma plenitude. O que é plenitude? É quanto mais qualidades da minha essência eu vou desenvolvendo. Isso que eu fico pensando, né? Em outros pontos que nós estudamos, né, dentro do espiritismo, é muito interessante, né, que fala exatamente a mesma coisa. Nós temos várias faculdades. Para quê? Para desenvolvê-las. Aqui está falando a mesma coisa, né? A mesma coisa. E outra coisa que eu acho importante nessa abordagem é que ninguém aqui precisa se isolar. Eu sei que não, o distanciamento social precisa por conta do que nós estamos passando, isso é outra coisa. Mas eu estou dizendo, você não precisa ir para uma caverna, né? Você não precisa ir para um mosteiro, você não precisa para atingir a essência. Você não precisa assim, não, eu preciso parar de viver este mundo para me isolar dentro de mim, e aí eu preciso também me isolar. Então, não, a proposta é esse olhar e esse desenvolver essas qualidades essenciais enquanto a gente está no mundo mesmo. Enquanto estamos vivendo os relacionamentos, os nossos papéis como filha, filho, marido, mulher, trabalho, os papéis. Você está vivendo? É aqui mesmo. Enquanto nós estamos por aqui, vivendo relacionamento, trabalhando, tendo as dificuldades, convivendo com questões financeiras, nós temos material necessário. Por isso que não precisa inventar. É só você chegar no fim do dia, o que te aborreceu, o que te incomodou, aonde você se sentiu ferida, vai aí. É falta do quê? E vai trazendo. E aí sim você faz esse movimento. Quando ele fala muito da infância, mas se você pode até atravessar, tem pessoas que têm, né, essa percepção de outras. Nossa, sabe, eu senti falta? Eu perdi o meu amor numa desilusão amorosa em, sei lá, em 3 encarnações para trás. Beleza, importante. Se você tem esse acesso, aqueles que têm, né? E eu sei que muitas pessoas têm esses registros aflorados, maravilha, vai buscar. E aí, inclusive, a época que eu fazia a regressão de memória, foram 10 anos da minha vida fazendo, né? E aí ficou claro para mim, hoje, né, com esse aprofundamento, por que as pessoas melhoravam tanto? Porque elas iam na causa, elas buscavam, e ali elas transformavam, e elas recuperavam a essência perdida. Então, falando de amor, né? Então, se a pessoa fala assim, poxa, minha mãe teve presente, ela foi amorosa, mas eu não senti o amor da minha mãe, beleza. Aí, por outro motivo, às vezes, a pessoa tinha uma questão, uma fobia, por exemplo, e aí, através da fobia, uma regressão de memória era indicada, a pessoa e aí ela encontrava a resposta, a causa dessa falta desse amor materno. E aí ela resolvia não trauma, sei lá, medo de altura, medo de água, fobia. Não, ela encontrava, e aí isso sempre me intrigou. E trabalhando agora fica muito mais claro, né? Porque muitas causas não estão na infância, mas a infância dá indícios, ela dá sinais dessas faltas, desses vazios, né? Tem mais alguma pergunta que eu vi que entrou aí, Michele? A Maria Luísa, ela já relatou, né, algumas vezes que ela tem feito esse exercício e está ajudando Sim. bastante ela a chegar, né? E ela coloca assim: creio que a falta de confiança no outro também tem a ver com a angústia que ela sente. Então, ela identifica a falta de confiança. Como eu disse, né, o amor sozinho não é o todo, senão nós vamos, como eu falei a semana passada, algumas escolas pegam uma das qualidades e estudam só essa qualidade. Então, eu quis falar hoje do amor para justamente realçar bem que o amor só, mandurinha só não faz verão, nós precisamos desenvolver várias qualidades que nós temos. E agora veio a questão da confiança, né?
Se eu tenho amor, mas eu sinto falta de confiança, o que eu faço? Eu mergulho nessa falta de confiança, eu vou lembrando quais foram as primeiras lembranças, o que eu lembro, as primeiras coisas que eu falo, nossa, ali a confiança quebrou, né? Eu era pequena e a confiança ali foi quebrada. Tá? E aí você recuperou, fica um pouco mais, antes de escrever. Depois você tem tempo para escrever, mas fica no coração, né? Fica no coração, fica nesse sentimento da confiança, que daí ela brota de novo, aí a confiança vem, porque aí ela vem preencher. Porque, assim, todos nós, se estamos vivos aqui, é que nós confiamos na vida e a vida confia em nós. Então, confiança na vida todos temos. Nós nem levantamos pela manhã. Então, a confiança é uma qualidade essencial. Quando você sentir essa confiança, sabe aquele dia que você amanhece? Você fala, nossa, hoje está tudo tão colorido. Você sente essa confiança na vida, você sente uma esperança, que é outra qualidade essencial. Confiança e esperança. Quando você sentir, o que você faz? Desenvolve. Aí você sente no corpo ela expandindo. Onde é que você sente a confiança? Por exemplo, quando o coração pulsa, o que você faz para o seu coração pulsar? Me fala. Você fica, não, agora eu tenho que controlar meu coração para pulsar. Não, agora minha pressão arterial, eu tenho que cuidar da minha pressão arterial. Você vê, nós confiamos, você respira e você confia que vai ter ar suficiente. Ó, e tem ar, eu estou respirando. Para respirar, você precisa confiar. Né? Então você começa a sentir, nossa, ó, eu respiro, eu confio que o coração bate, eu confio que o meu pulmão faz as trocas de oxigênio, ele libera gás carbônico, eu confio que o meu rim ele funciona, aí você aproveita e fica 1 minuto, 2, fica sentindo essa confiança na vida, pronto. Esse é o trabalho. Você pega uma pontinha aonde você sente a confiança e vai desenvolver, porque não vai vir de fora para dentro. Né? Quando as pessoas dizem, eu quero encontrar alguém para confiar, porque eu só atraio pessoas que... Aí vai lembrando de qual ferida? A traição. A confiança não está ligada na traição? Olha a ferida emocional. Opa, então vamos mergulhando. Olha como está tudo conectado. A Angelina está dizendo aqui, a confiança nos nutre. Aliás, né, todas as qualidades essenciais são a nossa nutrição essencial. Isso, elas todas nos nutrem. O amor nos nutre. Esse amor que vem de dentro para fora. Quando eu confio na vida, nos processos da vida, essa confiança me nutre e aí transborda. E aí aí você é uma pessoa confiável. Por quê? Porque você sente dentro de você. E aí você fica perto de alguém que tem autoconfiança, é gostoso ficar perto de alguém que tem autoconfiança, essa autoconfiança genuína. Né? Eu lembro da Ive, que ela se despediu para seguir carreira solo, nossa professora de yoga do Evoluir, ela falava isso, ela falava assim, quando eu entro no Evoluir, aí eu, só de cruzar com a Delmar, às vezes eu cruzo com ela, eu já até me arrumo assim, eu já respiro, porque eu sinto uma confiança, né? Mas, de novo, é que nem perfume, passa, pega um pouco do perfume, mas é o que você precisa fazer, ir para dentro, e fazer brotar. Né? Lembra da plantinha? É de dentro, essa semente já está dentro de você. Quando você rega, você nutre, ela cresce, ela se desenvolve. E aí, autoamor, esse autoamor sai pelos poros, e aí você se torna amorosa, você é amorosa onde você quer que seja. Tá? Então, isso mesmo, a confiança, dá para fazer a mesma coisa? A mesma coisa. Mergulha fundo no vazio da falta de confiança. Vai lembrando as primeiras lembranças, deixa elas saírem e vai mais fundo. Aí você vai encontrar a confiança no teu coração que bate, a confiança no ar que você respira, a confiança no pulmão que faz as trocas. Aí expande, ela vai sair pelos poros. Né? Então, não adianta, por exemplo, já falamos isso, querer desenvolver o amor isoladamente. Ele é apenas um. Lembra o diamante que tem várias facetas? Ele é um dos aspectos da essência. Né? Então, não adianta a pessoa ser apenas amorosa e afetuosa.
Se ela tiver amor, mas, por exemplo, ela pode ser faltar, deixa eu ver o que pode faltar aí, a própria confiança. Né? Tem amor, mas não é confiável. Percebe? Ou tem amor, mas não é humilde. Sabe uma pessoa arrogante, amorosa e arrogante? É possível, porque são coisas diferentes, né? Legal? Então, ou então alegria. Às vezes, alegria e amor. Então, todos esses, se você puder cultivar, tirando a poeira desse diamante, né, e você conseguir perceber essa luz que reflete de dentro para fora. Olha, Débora, lê que essa é boa. Lê para mim, Michele, que ela força a simpatia. Vamos lá. A Débora diz assim: às vezes eu forço simpatia e amorosidade, mas sinto que não é genuíno e tenho vontade de dizer a alguém que o amo, mas espero passar. Acho que tem a ver com o que a Delmar está falando. Ela colocou. Tem muito a ver com o que eu estou falando. E aí, ó, em vez de você se forçar, faz esse momento. Já que você não fala que ama, quando tem vontade, esse é o conflito. Olha o conflito. Você acabou de expressar e é perfeito, porque você está dando voz para milhares de pessoas que têm esse sentimento. Né? Às vezes força uma simpatia quando não está querendo ser nada simpática. E, por outro lado, tem vontade de falar que ama, quando é do coração, e não consegue falar, está bloqueado. Então, perfeito esse exercício para ser feito. Né? Vai fundo. Quando que te faltou? Quando faltou? Aí você vai na falta, vai no sentimento que vier junto com essa falta, que para cada um é uma coisa, não adianta generalizar. E aí você vai perceber, né, quando você atravessa, quando você faz esse grande mergulho, vem à tona. Né? E aí vem esses sentimentos todos, um pouco de cada. E aí você começa a desenvolvê-los. Essa ideia. Podemos, né, desenvolver várias dessas qualidades da essência. E aí qual que é a sensação? Você vai sentindo leveza, plenitude. É uma coisa física. Ela não é da cabeça. Né? Por isso que eu peço para esse exercício você trazer aqui para o coração. E expande, é uma coisa física mesmo. Quando a gente fala em plenitude, é cada qualidade que você vai desenvolvendo, você vai sentindo mais pleno dia a dia, você vai somando, elas vão ocupando os espaços internos. Com o tempo, elas vão também transbordando e ocupando os espaços externos, vão refletindo, né, por sintonia. Quando as pessoas dizem assim, no evoluir, nossa, que jardim gostoso, que fonte, que é um lugar que nos permite desenvolver. Se você ficar um pouco, quando pudermos voltar, né, vamos convidar a todos para retornar, quando pudermos voltar, os ambientes também nos auxiliam a ficar um pouco assim. Né, exemplo que eu falei, qual é a dica? Dedique um tempo e um espaço, né, um tempo e um lugar. E alguns lugares eles favorecem essa conexão com o coração, conexão com a essência, com a alma e com as qualidades dessa alma. Então, o trabalho é sempre duplo. Eu mergulho para encontrar o que faltou, a lembrança que foi triste, que foi, né, difícil, que foi conflitiva, o nome que você queira dar, que é um ponto. E o segundo, opa, encontrando a qualidade, vamos desenvolver a qualidade. Você vê que são dois trabalhos simultâneos, não é? Primeiro eu tenho que resolver o conflito e depois eu vou desenvolver a qualidade. Não, olha que vantagem tem, né, essa autoterapia. Eu já vou encontrando, eu já desenvolvo então o amor eu já consigo desenvolver um pouco, mas agora eu vou trabalhar a confiança. Ou não, eu confio na vida, sempre que eu fui uma pessoa muito confiante na vida, né? E agora, eu preciso trabalhar o amor. Então, você mergulha na falta de amor e vai desenvolvendo a confiança, a alegria, a esperança. Como um jardim, dá para cultivar, né, várias coisas enquanto você vai trabalhando e retirando as ervas daninhas. Então, é semelhante aí, né, a esse processo. Dá para fazer as duas coisas? É para fazer as duas coisas. Tá? Como, né, alguns dizem, dá para trocar o pneu com o carro andando? É mais ou menos essa metáfora. Né? Enquanto estamos caminhando na vida, por isso que o que ele fala, o Almaz, assim, enquanto você está
vivendo, quer dizer, presta atenção nas coisas que te acontecem. Continua, não é para você paralisar. Não, agora, por essa história do mosteiro, não é para você sair da vida que você leva, não. As lições, elas vêm, e essa é uma fala, né? Se a vida é uma escola, as lições estão todos os dias esperando. E elas vêm através de quem? Através das pessoas que convivemos. Família, primeira sala de aula. Trabalho, segunda. Amigos, terceira. Se você é voluntário em algum lugar, você se relaciona no voluntariado. Enfim, os grupos, onde você está, as situações que vêm. Né? Então, às vezes, por exemplo, essa semana eu estava falando com uma pessoa que teve muitas perdas esse ano, muitas. Mas, assim, situações severas de falecimentos, né? E muitas doenças. Então, percebe que é um tema, né? É uma lição. A questão das perdas, a questão dos falecimentos, da morte, esse é o tema. Para a pessoa mergulhar, o que ela sente, né, através dessas experiências. Então, não precisa nem procurar, né, não precisa ir atrás. Não, agora eu tenho que fazer uma lista, quais são mesmo as minhas lições. É só observar a cada dia, né? Pergunta 919, né, do livro dos Espíritos, é exatamente essa pergunta. Que fala do quê? Do autoconhecimento, que fala o quê? Tem uma baita explicação do autoconhecimento. A resposta é curta, mas o complemento é longo. Chega no final do dia, observa teu dia. Ali você vai ter as lições e você vai observar se tem algum padrão, como é que você reagiu, se foi uma coisa reativa ou se você parou, dessa vez você deu um tempo e não reagiu, você segurou. Segurou para quê? Só para reprimir? Não, porque agora você tem um recurso. Como eu me senti? Eu me senti magoada, ressentida, irritada, eu fui reativa. E faltou o que ali para mim? Qual foi aquilo que eu senti falta ali? E aí você mergulha, esse é o mergulho. E aí você se apoia, porque como todos nós já temos qualidades, você também se conhece, paciência, por exemplo, eu tenho muito mais paciência, eu tenho desenvolvida. Maravilha! O que você já tem dessas qualidades que as pessoas reconhecem que é natural em você? Você também reconhece que você não faz esforço. Por isso que eu falei, lê, Michele, lê, porque a nossa amiga falou, olha, às vezes eu me esforço para ser simpática. Aí já tem uma dica. Se eu me esforço para ser paciente, é que eu não sou, eu estou fazendo força, porque o que é espontâneo, o que é natural, tem pessoas que são pacíficas, o mundo está caindo em volta e elas estão ali centradas, elas não estão se esforçando para ser pacíficas, aquilo já brota, e brota da onde? Da essência dela. Né? E o que faz parte da essência de uma pessoa faz parte da essência de todos nós. Porque as qualidades da essência, elas são universais, são do ser humano, de cada um de nós. Né? E agora, uma coisa que é importantíssimo que nós precisamos. O que precisa para fazer todo esse movimento? Primeiro, é dedicação. Por isso, nós nos dedicamos aqui, né, às quartas-feiras, trazendo esse tema. É uma dedicação. Né? Uma vez por semana, paramos. Né? Mesmo que durante a semana isso fique um pouco esquecido. Opa, quarta-feira temos aqui a dedicação. Então, que você se dedique a fazer esses mergulhos internos, que você também quer você com você. Então, que tal ser sincero? Né? Não adianta. Se a gente querer dar umas camufladas, né? Como ela foi, achei muito bonito. Isso é ser sincero. Nossa, caramba, hoje eu não queria ser simpática com fulana e eu forcei a ser. Beleza, observou isso, vamos trabalhar isso, olha que bonito. Então, isso é dedicação, isso é ser sincero, tá? Isso é ter sinceridade consigo mesmo. Né? E é uma coisa que também é importante, é você ter compaixão, né? Compaixão com você. E todas essas qualidades você ter com você. Então, ser amorosa com você mesma, ser gentil e principalmente a compaixão. A compaixão por quê? A finalidade é o que foi perdido vai ser resgatado. O que foi perdido está encontrado. Porque quando você perde, às vezes você não tem a certeza que você perdeu alguma coisa dentro de casa. Você fala, não, eu sei que isso que eu perdi, o óculos, eu perdi o óculos dentro de casa.
eu não saí, o óculos está em casa, mas você não acha? E procura, que procura, procura. A essência é a mesma coisa. Tá? Dá para garantir que vai achar? Vai achar. Você vai achar o que está perdido, porque só está perdido. Só está perdido. Né? E dá para resgatar mais qualidades? Dá para resgatar mais qualidades. Mais qualidades. E que qualidades? Calma, porque a vida vai estar te mostrando assim hoje. É só você prestar atenção. É só... E aí ela trouxe uma palavra super importante, que é assim, o que eu me esforço muito para... Se eu me esforço muito para fazer, aqui não é natural. Já percebeu que o que é natural é espontâneo? Sai. Então, dá uma observada no teu dia e fala, opa, então isso aqui, eu estou me esforçando porque eu estou colocando algo para substituir aquilo que é espontâneo, que é natural. Se eu me esforço para aceitar algo, é que essa aceitação ela não é natural ainda. Eu perdi a aceitação em algum lugar, eu perdi, e agora, vamos lá, vamos mergulhar, vamos procurar. E a nossa casa, quando você perde alguma coisa, a casa é a casa interna, está dentro aqui, em algum lugar. E nós temos assim, uma coisa que é brilhante, que é o nosso cérebro. Está tudo guardado, está tudo arquivado. Quando você dá um mergulho no lugar certo, adianta eu procurar pérola no Polo Norte, gente, eu posso procurar o que for, lá não tem pérola. Né? As pérolas estão num lugar ali, né? Tem certos lugares na Terra que os mergulhadores vão lá no fundo e pegam. Então, é a mesma coisa. Eu preciso mergulhar naquele lugarzinho. E às vezes eu vou, sabe, batalha naval, vai dar ruim, vai ter hora que eu vou mergulhar achando que é um lugar, vou parar em outro. Beleza, o importante é fazer esse trabalho. Se você acha que está faltando amor, na hora que você mergulha, está faltando compreensão, vamos nessa. O importante é que você encontrou lembranças. Você vai desenvolvendo a partir dessas lembranças, vai desenvolvendo a consciência delas e vai desenvolvendo. Né? E cada semana tem, né, esse exercício. Então, nós, quando falamos naquela primeira semana da desidentificação, quando eu vou devagarzinho me desidentificando, né? Então, por exemplo, quando ela falou, eu me desidentifico do quê? Peraí, se eu me esforço para ser simpática, Ficou mudo de novo. Travou. Opa, Delmar, perdemos seu... a gente entendeu até a parte se eu me esforço para ser simpática. E aí falhou. Foi. Voltou agora? Agora voltou. Voltou. Hoje está difícil. Vamos lá. Eu disse que se nós nos esforçamos, né, para sermos simpáticos, o importante é que a gente fique em paz com isso no sentido, peraí, eu me esforçar para ser simpática me trouxe até aqui, me trouxe ganhos. Né? Eu respeito que ela me trouxe até aqui. Só que se eu estou fazendo muita força, opa, deixa eu mergulhar para ver, né, onde é que eu perdi a simpatia espontânea. E aí você vai fundo. Pode ser que você bata numa crença religiosa, pode ser que você bata numa crença familiar, né? Em alguma leitura filosófica. Uma vez eu lembro que eu li um poema que dizia isso, que é alguma coisa assim, que o teu coração pode estar sangrando, mas os teus lábios devem estar sorrindo, porque o outro... Eu lembro que, né, e às vezes tem mesmo algo assim, que se você está mal, o outro não tem nada a ver com isso, coloca um sorriso na cara e vai. Então, opa, né, ok, mas quando você for fazer esse mergulho, né, vai ver onde foi perdida. E assim, esse é um movimento para cada um. Então, quanto ao amor, né, você dedica um tempo para focar no teu coração, né, no teu cardíaco. E lembrando, se vierem, que essa é a grande surpresa, né? Quando você sente muitas vezes a falta de amor, depois que você aprofundou, você vai começar a lembrar de cenas de pessoas que foram amorosas com você. E eu falo, nossa, mas olha que gesto amoroso, olha que palavra amorosa. Aí você vai começar a perceber, quando você toca no alto amor e você preenche, você vai começar a ver
Às vezes aquela avó que fazia comida era o jeito dela demonstrar amor. E aí você vai perceber, né, que, de repente, alguém deixou, né, uma flor para você, mas não falou nada, e aquilo foi um gesto de amor. E, às vezes, alguém te deixou um recado, e para aquela pessoa... Aí você vai começar a perceber, porque aí né, o fluxo é um ir e vir, quanto amor existe na Terra. Não mais guardado, né? Mas a partir de você, como fonte, distribuído, porque você, quando se fala acessar a fonte, o que é? A essência. O espírito, a fonte, a essência, self, nome, eu superior, muitos nomes para uma coisa só. Muito bem, agora nós vamos... Eu que agradeço, Lilian. Nós vamos nos conectando com o campo de arautos. Olha que delícia! Podemos imaginar que estamos sentados confortavelmente, sentindo o campo de arautos, sentindo essas presenças nas nossas vidas, desses amigos espirituais. Você sente também aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Você sente essa presença. E agora, imagina uma higienização energética, vibratória, porque passado uma semana, notícias, pensamentos, falas, conversas, né? Tudo isso muitas vezes desarmoniza o ambiente. Então, vai sentindo essa proteção, vai sentindo essa transformação do campo vibratório da sua casa, do ambiente onde você está, favorecendo cada vez mais esse mergulho, né, que é um lugar seguro também no ambiente onde você se encontra. E agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos seguros, seguras, conectados, nós nos despedimos e, se possível, né, se Deus assim me permitir, vamos estar juntos. Quarta-feira que vem, com mais um tema de aprofundamento, de autoconhecimento, e vamos talvez falar de confiança. Já que ela falou em confiança, confiança e fé. Pronto, já o tema da semana que vem. Olha que maravilha. Ela pediu, já vamos preparar, tá bom? Até. Obrigada, Michele. Obrigada, Delmar. Obrigada, pessoal. Às 16 horas tem a TV Mundo Maior, não esqueça. Às 16, TV Mundo Maior, isso mesmo. Eu vi a Kátia está aqui. Ei, Kátia, linda. Obrigada pela presença maravilhosa. Até.